Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Iniciação à Técnica Vocal e à Prática do Canto Popular da SOARTE. Eu sou a Gabi, a professora de vocês, e eu vou estar guiando vocês durante todo esse processo de aprendizagem do canto. O nosso curso é um curso voltado, como eu falei, para essa prática inicial. Ou seja, a gente vai pegar todos aqueles conhecimentos bem básicos sobre o cantar e a gente vai treinar bastante, a gente vai conhecer todos os princípios, todas as técnicas que dão base para a gente ser um excelente cantor no futuro, certo? A partir de agora, a gente vai conhecer o nosso instrumento vocal. Por quê? A voz é um instrumento? Claro que é. Assim como o violão, assim como o teclado, bateria, enfim, vários instrumentos físicos que a gente conhece e aprendeu a admirar muito na música popular, a gente vê que muitos instrumentistas passam anos treinando, desenvolvendo técnicas, cuidando ali do seu ofício. E por que o cantor não valoriza essa parte também? Né? A gente vai aprender que aqui a gente também precisa desenvolver técnicas, a gente também precisa aprender a cuidar do nosso instrumento vocal como um todo e desenvolver certas habilidades que vão preservar a saúde da nossa voz e principalmente o como ela vai ser ouvida por outras pessoas. É muito importante também que a gente entenda que a nossa voz cantada, até a nossa voz falada mesmo, depende muito da saúde e do estado do nosso corpo, certo? Quando a gente fala de um instrumento físico que está ali fora, que a gente só aprende a ter habilidades com ele, a gente está falando de desenvolver coisas que vão para além do nosso corpo. Quando a gente está falando da nossa voz, não, a gente está falando de tudo, que tudo depende só do nosso corpo. É por isso que é preciso ter muito cuidado e é preciso ter muita paciência também, porque toda prática é relativa, ela precisa de paciência, principalmente, certo? Então, a primeira coisa que eu vou pedir de vocês é paciência. Tudo faz parte de um processo e cada processo em relação ao canto é muito particular, é individual. Vão existir algumas técnicas que vão ser mais fáceis de fazer e outras que vão ser um pouquinho mais difíceis, mas isso faz parte e cada parte desse processo importa. Então a gente vai para a primeira parte, que é justamente conhecer como é que a nossa voz é produzida. A partir disso, a gente vai entender melhor como é que funciona o canto. Então, a nossa voz ela é produzida pelo processo de respiração. Existem 3 aparelhos principais que auxiliam a nossa voz a ser produzida, tanto a falada quanto a voz cantada. Por que eu fico repetindo isso? Porque a voz falada é sim diferente da voz cantada. Se vocês forem puxar aí na cabeça de vocês cantores que vocês gostam muito, que vocês já viram entrevistas por aí, vocês podem fazer uma pequena comparação. Como é que é a voz dessa pessoa dando uma entrevista e como é que é a voz dessa pessoa cantando. Existe uma diferença, né? Então, durante o processo de produção da voz, vão acontecer vários pequenos movimentos dentro do nosso corpo. O primeiro deles se dá através do aparelho respiratório. Quando o ar entra pelas nossas narinas, ele passa ali pela nossa traqueia, vai para os pulmões e ali quando ele chega na nossa caixinha de ar, vamos chamar assim, ele vai participar de um processo de entrada e saída, contração e descontração. Ou seja, quando a nossa caixa torácica expandir, ela vai pedir auxílio de um músculo chamado diafragma para fazer esse movimento de expansão e depois de encolhimento de novo. Durante esse processo, a gente vai estar permitindo o ar entrar e sair do nosso corpo, certo? Durante esse processo, a gente vai contar com a ajuda de outro sistema, que a gente chama de sistema fonador, certo? Quando o ar está voltando, depois que ele fez todo o processo dele ali, se transformou em gás carbônico, né? Ele vai voltar para o ar, vai ser devolvido. Quando ele fizer esse caminho de volta, ele vai passar pelas nossas cordas vocais. Popularmente a gente chama de cordas vocais, mas a gente vai usar o nome científico aqui, né? A gente vai chamar de pregas vocais, é o nome certinho. Quando ele passa pelas nossas pregas vocais nesse processo de estar sendo devolvido para o ar, ele vai fazê-las vibrarem.
elas vão vibrar num processo de mudança de frequência. Às vezes elas vão vibrar mais forte, às vezes elas vão vibrar mais devagar. Isso vai depender de como é que a gente está devolvendo esse ar, certo? Quando ele passa por elas, elas vão fazer um movimento sempre de ceder espaço maior, ceder um espaço maior ou ceder um espaço menor. Quando as nossas cordas começam a vibrar, elas precisam de um auxílio de o que a gente chama de articuladores. Porque se elas estão movimentando, elas precisam de mais espaço para fazer com que os fonemas, ou seja, o som de fato, possa ser produzido. Mas aí, como é que faz? Como é que se transforma em som esse ar que está passando pelas nossas pregas vocais? A gente conta com o auxílio dos nossos articuladores. Eles são extremamente essenciais na forma como a nossa voz vai sair e principalmente como ela vai ser projetada, tá? Junto com a saída do ar, a gente vai contar com o auxílio da movimentação dos nossos articuladores. Quais são eles? A gente tem a nossa mandíbula, tá? Que é o único osso móvel da face e ele precisa estar sempre relaxado. A gente tem os nossos dentes, a nossa língua e um ossinho que se chama palato. Durante as nossas aulas a gente vai estar falando muito do palato. Quando eu falar para vocês palato alto, palato duro, a gente vai estar falando justamente desse ossinho que tem essa habilidade, essa mobilidade na verdade. Quando ele está alto ou mole, ele dá uma abertura maior para as nossas cavidades do rosto. Ou seja, ele cria um espaço maior interno. Isso faz com que o nosso som saia mais redondinho mesmo, ele saia ali mais aberto. É como se eu pudesse demonstrar para vocês, se eu puder demonstrar para vocês, ele vai sair desse jeito. Palato alto, eu tenho bastante espaço, é como se a nota, o som ou a palavra saísse assim dentro de uma bolinha. Quando o palato está duro ou ele está baixo, a gente vai ter um som um pouco mais anasalado. É como se o ar tivesse dificuldade para sair, é por isso que a gente ouve ele mais sujo, digamos assim, mais fechado. E ele vai sair mais ou menos assim. Percebe? Se vocês forem tentar fazer junto comigo agora, a gente vai sentir uma pequena vibração nesses ossinhos do nosso rosto. Vamos fazer junto? A gente vai fazer A e depois AN. Vocês vão começar a sentir esse ossinho se movimentar para cima e para baixo, à medida que vocês trocam de A para AN. Então vai ficar assim. É bem simples, né? Mas dá para perceber como esse ossinho que tá ali, que parece tão simples, parece que não faz diferença nenhuma, na verdade, muda toda a sonoridade da nossa voz, todo o nosso timbre, toda a nossa projeção. Isso faz muita diferença, porque pode ser que algumas pessoas tenham maiores dificuldades de trocar a posição da voz justamente por causa desse ossinho. Tem gente que canta super forte, a voz fica projetada, mas é geralmente porque essas pessoas conseguem dar espaço para essa voz. Beleza? Isso a gente ainda falando do aparelho fonador, o quanto ele é importante na produção da voz, falada ou cantada. Só repetindo, ali a gente já passou pelo processo respiratório, ou seja, entrada, saída de ar. Depois do processo respiratório, a gente tem um processo do aparelho fonador, que vai ajudar a gente, de fato, a produzir a voz. E, por último, a gente vai passar pelo estágio do processo do aparelho ressonador, ou seja, por onde é que a voz ressoa. Porque aqui a gente já tem ela, né, certo? Nasceu a voz, nasceu o som. Agora, como é que a gente faz ela ser bem projetada? Por onde é que a voz ressoa? Vamos pensar um segundo. Por onde é que a nossa voz ressoa? Pode ser que tenha gente que pense que ela ressoa pela própria garganta. Mas isso não faz sentido nenhum, né? É como se eu dissesse que o violão ressoa pelas próprias cordas. Não dá. O violão ressoa por causa da caixa dele, por causa da qualidade da madeira que ele foi feita e por causa das dimensões dele, por causa do tamanho dele.
Ou seja, isso influencia diretamente em como o som que a gente ouve sai. O aparelho ressonador vai ser aquele que vai ajudar a gente a descobrir a qualidade da nossa voz, ou seja, o timbre, a projeção, a extensão, a tessitura. Toda vez que a gente falar de ressonância, a gente vai estar pensando em como a gente ouve e como a gente produz a nossa voz. A gente pode dizer que basicamente todos os ossos do nosso corpo vibram quando a gente está cantando. E isso é muito interessante de observar, porque a gente vai aprendendo que existem vários e vários espacinhos que a gente vai colocar a nossa voz e em cada espacinho desse ela vai ressoar de uma maneira diferente, certo? Existem caixas de ressonância, espaços, cavidades que vão guardar a nossa voz de uma maneira diferente. Quando eu falo, por exemplo, eu estou aqui falando, estou usando a voz de peito, digamos assim, para pronunciar as palavras. E a minha voz está aqui desse jeito, um pouquinho chatinha, né? Meio aguda, mas ali, se eu quiser jogar minha voz para outro lugar, eu vou usar uma outra cavidade. Eu posso começar a falar com essa voz aqui lá em cima, uma voz de bocejo, ela foi para outro lugar. Ou então eu posso deixá-la um pouquinho mais baixa, um pouquinho mais encaixada, ela vai vir ali para trás. Só falando eu consigo modificar a maneira como eu produzo, como eu faço a minha voz ressoar. Imagina cantando, como é que fica isso, certo? A gente tem milhares e milhares de possibilidades, elas crescem ainda mais do que só com a voz falada. A gente vai dividir as nossas caixas de ressonância em duas, por enquanto. Uma caixa de ressonância inferior e uma caixa de ressonância superior. A caixa de ressonância inferior é aqui do pescoço para baixo, né? Traqueia, pulmões. A gente vai sentir uma vibração um pouquinho mais densa sempre e um pouquinho mais forte, digamos assim. Ela vai ser um pouco mais clara. A caixa de ressonância superior do pescoço para cima vai basicamente contemplar as cavidades do rosto, sempre, tá? Bucais e da face. As cavidades do rosto vão ser as mais importantes no processo do canto, porque é aí justamente que está a voz cantada na música popular, basicamente. A gente vai chamar esses ossinhos aqui do rosto de máscara. Toda vez que a gente for fazer uma prática mais específica, eu vou falar para vocês, coloquem agora a voz na máscara. A gente vai fazer bastante exercícios de máscara, porque quando a gente consegue dominar bem esse local aí do canto, a gente consegue ter o que a gente chama de voz plena. Ou seja, a gente consegue articular de várias maneiras sem perder a qualidade da nossa voz. E essa voz na máscara, ela pode vir de diversas maneiras. Ela pode vir mais aberta, ela pode vir mais fechada. Isso vai depender dos nossos articuladores, como eu falei antes. Certo? A gente tem dois exemplos. Quero que vocês façam mais uma vez comigo daí, tá? Pra gente perceber onde é que tá justamente vibrando essa voz. Vamos fazer os nossos ossinhos vibrarem agora. Vocês vão colocar a mão no peito e a gente vai pegar a nota mais grave que a gente conseguir, certo? Pode ser qualquer uma que vocês quiserem, não precisa ser que nem a minha. Vocês vão colocar a mão no peito e a gente vai fazer um ar bem aberto e bem grave, tá? Nem precisa fechar a boca, só interrompe o som de boca aberta mesmo. De novo, sente a vibração aí no peito. Sentiu a vibração? Essa vibração ali encaixada, mais fechada, mais densa, tá justamente nessa caixa de ressonância inferior. Ela vai ocupar um espaço sempre de vibração mais denso, mais lento. Lembra que eu falei que as nossas pregas vocais elas podem vibrar bem mais rápido, elas podem vibrar bem mais devagar? Geralmente, quando a gente canta notas mais graves, elas estão vibrando numa frequência bem mais baixinha. Por isso que o som sai mais encorpado, mais grave, mais grosso. E aí a gente vai fazer outro exercício para sentir a caixa de ressonância superior. A gente vai colocar a mão no rosto assim, e a gente vai fazer como se a gente estivesse mastigando, falando M. A gente chama esse exercício de boca que usa, boca fechada.
gente vai fazer o boca que usa agora, a gente vai fazer M. Não é tá? Não tem vogal, é só M, só o sinal do o som do M mesmo. Vamos lá de novo? Inspira. Sentiu a vibraçãozinha? É natural que algumas pessoas não consigam perceber com tanta facilidade esse local de vibração. Às vezes ela fica um pouquinho mais aqui, perto da boca. Às vezes tem gente que já sente ela total aqui em cima, mas tá tudo bem. Esse processo é normal de começar a sentir devagar e depois ir conseguindo controlar cada vez mais a intensidade com que essa vibração vai chegar por aí, certo? Quando eu falei antes que o som do violão podia variar de acordo com a madeira que ele tinha sido feito, de acordo com as dimensões dele, eu quis dizer justamente que a projeção dele vai ser sempre diferente, por exemplo, para um instrumento elétrico, um violão ali que tem que ser plugado, por exemplo. A sonoridade, a timbragem dele vai ser diferente. Para nós isso também acontece. Cada voz é única, a voz de cada pessoa é diferente. Cada timbre é único e não vai ter ninguém nunca que vai conseguir imitar o seu timbre. Vai conseguir reproduzir ele exatamente igual. É como se fosse a nossa digital vocal. Por isso que é importante que a gente aprenda a valorizar a qualidade da nossa voz. Por experiência própria, eu sei que às vezes a gente fica ali se agoniando muito tempo para querer que ela saia bonita logo no começo, que a gente já treinou tanto e eu ainda não consigo alcançar aquela nota, mas tá tudo bem, isso faz parte do processo. A primeira coisa que importa é a gente conseguir entender, depois a gente vai conseguir reconhecer a nossa própria voz, entender as limitações, entender para onde a gente quer ir e a partir disso a gente vai conseguindo trabalhar com calma e paciência.